A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Você que trouxe sua Bíblia, ou em forma de aplicativo, ou no texto, abra em João capítulo 15. João capítulo 15. Melhor, desculpe, 14, 21. João 14, versículo 21. Cadê o irmão que está com o meu passador de texto? Ah, está aqui. Você já é diácono já? Quando for, tem meu voto, viu? Obrigado. Só joga na tela para eu fazer um teste. Rapaz, o negócio é moderno, hein? Você tá, né? Na época de Moisés era pergaminho. Muito bem. João, capítulo 14, versículo 21. Acharam, amém? Amém? Tá, mas antes de você ler o texto, a gente lê o texto, você já deu um feliz sábado pro irmão que está do teu lado aí? Já cumprimentou ele? Vamos lá, né? Dá um abraço no irmão. Cumprimenta ele. Amém? Ficou melhor, né? Aqueceu mais, né? Ficou gostoso. Eu descobri que aqui em Curitiba não faz frio, já vem feito, né? Eu descobri rapidamente isso. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês na manhã desse santo sábado, conhecendo vocês. Conheço muito bem o pastor da igreja, o pastor Elias, mas eu sei que hoje ele pegou uma carruagem, né, de fogo e foi para Cuiabá, a terra do fogo, né? Elias gosta de fogo, né? Então convidaram ele para ir para Cuiabá. Ele foi para o Caldeirão, que é Cuiabá, né? Mas ele me mandou uma mensagem, a gente dialogou um pouco e ele tinha um compromisso lá hoje, mas franqueou a igreja para que a gente pudesse estar aqui com vocês. Agradecemos a todos aqueles que nos convidou, aquele nobre irmão que nos convidou. É bom rever o pastor Marcos, rever o pastor Disseu, rever todos vocês e saber que aqui tem um povo que teme a Deus e louva o seu nome. Muito bem. Meu nome é pastor Rivaldo Correia. Eu estou na Igreja Adventista da Promessa há pouco tempo. Eu vim da igreja Nasci na Igreja da Promessa, saí da Igreja da Promessa, trafeguei um tempo no ateísmo, voltei para o Evangelho na Igreja Presbiteriana e reencontrei a Igreja da Promessa. E nela eu estou há 38 anos já. Já bati essa cadeia de 38. Sou pastor da igreja, jubilado, sofri uma grave enfermidade há uns 22 anos atrás, quase morri, mas Deus me preservou, me sustentou, e eu estou aqui com vocês hoje. Então, hoje eu sou um pastor jubilado, porém não parado. Eu trabalho mais do que quando eu estava na ativa, tenho um ministério itinerante muito vasto, e a gente corre na Grande São Paulo, fora de São Paulo, Paraguai, Chile, Bolívia. A gente corre por muitos lugares fazendo a obra de Deus. E eu quero aproveitar que eu estou aqui e dizer para os irmãos o seguinte: dificilmente sábado de manhã eu prego nas igrejas. Eu geralmente, quando vocês me veem pregando, é em Vila Maria ou Vila Medeiros. Mas em São Paulo eu congrego mais nas igrejas da periferia. Aquela igreja que não tem presbítero, não tem diácono. Quando aparece lá uma diaconisa, né, o pessoal dá glória a Deus e aleluia. Aquelas igrejas desestruturada. Eu sempre passei a vida toda do meu ministério auxiliando as igrejas que necessitam. Então, nessas igrejas, geralmente, eu saio sábado de manhã de casa e só volto, às vezes, de madrugada. Eu faço trabalho de manhã, de tarde e de noite numa igreja, num sábado o dia inteiro. E, geralmente, a gente trava alguns diálogos com a igreja. E hoje eu senti no coração de conversar com vocês um pouco.
sobre um assunto biblicamente pertinente. E ele está no texto que nós vamos ler agora. João 14, verso 21. O Senhor Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Como é que ele termina a frase? Esse é o que? Me ama. Vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será? Vamos lá, me ajuda aí. Será? E olha a bênção. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos trabalhar esse texto aqui, vamos meditar nesse texto. Eu aprendi com os antigos, os pioneiros lá de Pernambuco, da nossa terra lá de Pernambuco, que não existe púlpito forte, nem pregador abençoado, numa igreja que não ora por ele. O pregador faz a parte dele, a gente ora, jejuma, se consagra, se prepara. Mas se a igreja não orar por nós, talvez a bênção chegue só pela metade. O pregador não faz tudo sozinho. Como nós somos um corpo, eu peço a Deus para cobrir vocês com a graça dele, e vocês pedem a ele para me cobrir com a graça, para que eu possa transmitir a palavra. Amém? Então eu vou orar por vocês, e vocês vão orar por mim. Pode ser? Amém? Então vamos orar. Amado e querido Deus, bendito, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. A ti, meu Senhor, a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu te agradeço pela vida das crianças, dos jovens, dos adultos, dos anciões, dos servos, das servas, de todos aqueles que aqui estão e os que não podem estar. Eu te peço que desça sobre nós a tua graça, Senhor, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, nos dê a tua graça e derrame sobre nós o teu poder e a tua misericórdia. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, cobre-nos com teu sangue, guarda-nos em teu nome, reveste-nos o poder do Espírito Santo, fortalece-nos a força do teu poder e nos dê vitória contra nós mesmos, contra o mundo, contra o maligno. Nos ajude, meu Deus, a andar em espírito e em verdade e a glorificar o teu nome. Abençoa o teu povo nesta manhã, sê conosco em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Podeis assentar? Muito bem. Nós vamos falar sobre este importante tema. Deixa eu ver se funciona. Está funcionando. Vamos lá. Opa, amém. Muito bem. O tema é, qual é o tema que está ali? Legal. Então eu vim aqui conversar com vocês, não vim pregar. Vim conversar com vocês. E nós vamos conversar sobre o que mesmo? Qual é o tema? Falar de amar a Deus não é difícil. Você dizer, cantar, orar, declamar, falar que ama a Deus não é difícil. A gente às vezes quando fala que ama a Deus, a gente até se emociona, a gente até se empolga, né? Mas o que é amar a Deus? Será que existe uma forma de amar a Deus? Ou Deus nos dá a liberdade para a gente amar a Ele do jeito que a gente quer? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque parece que hoje, no universo cristão brasileiro, parece que Deus, liberou para a gente amar Ele do jeito que a gente quer. Às vezes a gente conversa com um irmão, aí o irmão diz assim: não, eu tenho meu jeito de amar a Deus. Já ouviram essa frase? Já, né? Você já falou essa frase para alguém? Você ama a Deus? Ah, amo. Você gosta de Deus? Gosto. É mesmo? É. E como é que você ama a Deus? Ah, eu tenho o meu jeito de amar a Deus. Mas será que Deus aceita qualquer forma de amor para com Ele?
ou ele tem um jeito de ser amado, e ele deixou nas Escrituras como quer ser amado. Nós pregamos, e o mês que vem é o mês que a gente mais vai falar disso, né? Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Aí a igreja se inunda, né? Aí a gente lembra de Martinho Lutero, a gente lembra, né, pastor Disseu? A gente lembra de Calvino. Aí a gente começa a, né, falar os 5 solas, né? Solas Escritura, sola graça, né? E tem uma que é famosa, né? Que é a solas Escritura. E a gente fala que as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Se as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática, então Deus deve ter deixado nas Escrituras. Eu até vou devolver a Bíblia do irmão, porque a minha tradução é diferente, a sua eu gostei mais. A sua é mais crente que a minha. É porque, né, hoje tem a Bíblia na linguagem de ontem, na linguagem de hoje e na linguagem de amanhã, né? Tem crente que já está adiantado, né? A dele é na linguagem tradicional. Então, tem gente que diz que ele ama a Deus do seu jeito, mas será que as Escrituras nos ensina a amar a Deus? E ali está o tema, né? Amando a Deus e ao próximo conforme as... Opa, então as Escrituras nos ensina, nos diz e nos mostra a forma como devemos amar a Deus e amar o próximo. Paulo, falando aos Gálatas, ele diz o seguinte, primeiro lá, né, João 14, verso 15, Jesus diz assim, vamos ler junto? Se vocês fazem o quê? Me amam. Farão o quê? Obedecerão meus mandamentos. Essa palavra mandamento está caindo de moda, está ficando cafona, está sendo coisa de museu. Esse negócio mandamento. Hoje, infelizmente, a igreja ela entrou no modo da graça barata. A igreja ela saiu de um extremo no passado, que era a igreja pregava muito, valorizava muito, ensinava muito, exigia muito e brigava muito pela lei de Deus. Aí veio uma geração que disse assim, não, a geração dos pioneiros e fundadores era legalista. Aí veio a turma da graça, que se tornou gracinha. A turma da gracinha é a turma da graça barata. O que é a turma da graça barata? É a turma que fala da graça, quer a graça, mas não se compromete com as responsabilidades que a graça traz. Então, se por um momento da nossa história nós fomos legalistas no passado, hoje nós somos libertinos ou a turma da gracinha e da graça barata. Há um desequilíbrio. Em muitos lugares se mantém o equilíbrio. Nesse universo da graça, aonde entra a obediência a Deus? Aonde entram os mandamentos de Deus? Que significado tem os mandamentos de Deus para nós? Então Jesus diz ali o quê? Vamos ler de novo? Se vocês me amam, farão o quê? Opa, João 14, verso 15. Aí o apóstolo Paulo, que era discípulo de Jesus, diz assim, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, qual? Então aqui a gente já começa a ter as pistas de como amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O que é um mandamento? Um mandamento é uma ordem, uma voz de comando, um princípio orientador, uma regra. Isso é um mandamento. Então, o que é um mandamento de Deus? O que é um preceito de Deus? O que é uma lei de Deus? Ela é uma ordem. Ela é uma voz de comando. Deus diz assim, não furtarás. Ele está dando uma ordem de comando, né? É um princípio orientador. Não furte, porque se você furtar, vai ter as consequências. É o quê? No final ali? É uma regra. Então isso é um mandamento. Muito bem. Quando se fala dos mandamentos de Deus,
há 3 possíveis atitudes para com eles. Quando você fala de mandamento de Deus numa igreja promessista, sétimo dia, da reforma, igreja de Deus sétimo dia, igreja de Deus unida, Assembleia de Deus do sétimo dia, todas as igrejas que dizem crer nos mandamentos de Deus, quando você fala de mandamento, geralmente se tem 3 atitudes em relação aos mandamentos de Deus. Vamos ver as 3 atitudes. Primeiro, o legalista. Esse cara é famoso, é falado, é criticado, né? É zombado, é desprezado. É o legalista. O que é um legalista? Esse observa rigorosamente os mandamentos para poder se salvar por intermédio deles. O legalista não tem um mandamento como uma bênção, como uma graça. Ele tem um mandamento como uma forma de acessar Deus, colocar Deus na parede e ir para o céu. Quer ver um exemplo? Jesus disse assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era publicano e o outro era fariseu. Aí Jesus disse que os 2 chegaram no templo. Um ficou num canto, cabisbaixo, encolhido, nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, e quando ele orava, ele batia no peito, uma expressão de humilhação judaica. Ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse era o publicano. Mas o farisa, o irmão farisa, né? Irmão farisa, né? Aquele irmão lindo, maravilhoso, mais santo do que todo mundo, né? Ele batia no peito dizendo, né? Deus, lembra-te que eu sou promessista fiel, aleluia. E ele era pentecostal, né? Louvado seja o teu nome. Ó Deus, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Pode ir no tesoureiro da igreja. Pastor Disseu já viu lá a tesouraria e sabe que eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Jejum 2 vezes por semana. Olha que crente exemplar, hein? Rapaz, em algumas igrejas esse seria levado a papa, viu? É assim, né? O cara fiel no dízimo, né? Pratica as coisas espirituais, jejum das vezes. Aí, veja que coisa interessante. Ele orava, a Bíblia diz que ele orava dessa forma. E Jesus disse que a oração dele, ele pensava que ia para Deus, mas ele orava para ele mesmo, porque a oração dele não chegava a Deus. E para completar, ele ainda olhava para o irmão do lado e criticava na oração. O cara usava a oração para humilhar o coitado do publicano. Ele dizia assim: não sou igual a esse publicano. Então o legalista é aquele que se gloria nas suas boas obras, na sua santidade, na sua retidão, na sua justiça, porque guarda os mandamentos de Deus, porque santifica o sábado, porque dá o dízimo. Irmãos, fazer tudo isso não é mérito nenhum para nós, é dever nosso. Ninguém tem mérito diante de Deus que guarda o sábado. Guardar o sábado é o dever do homem. Salomão disse assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus. Aí ele termina: porque este é o quê? O dever de todo homem. Homem ali é a humanidade, de toda a humanidade. Deus fez os mandamentos dele para toda a humanidade guardar. Então não há glória nenhuma. Jesus disse assim: quando vocês fizerem tudo o que eu mandei, né? Jesus estivesse hoje aqui, ele dizia assim: vá lá no fundo da igreja, olhe no espelho e diga assim: servo inútil sou, porque fiz só o que o Senhor me mandou. Então o homem não pode se gloriar. O legalista, ele tem os mandamentos como meio de salvação. Muito bem. O desobediente, esse é conhecido. Este rejeita os mandamentos e se declara completamente livre das suas exigências. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é debater nas redes sociais. Eu entro nos grupos aí, pinga-fogo, chamados grupos. Tem um grupo de jovens ateus que eu entro uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu entro lá e olha, meu irmão, o negócio é feio, viu? Tem que entrar lá já na unção de Sansão, né? E armado como Mike Tyson, porque o negócio é brabo. A discussão é brava, né? E às vezes a gente vê lá algumas pessoas que agem dessa forma. Então existe o desobediente.
né? Ele diz: não, eu não preciso de mandamento, né? Rejeita os mandamentos, se declara completamente contra os mandamentos. Então existe o desobediente. E o terceiro é o cristão equilibrado. Deixa eu voltar aqui. Às vezes o desobediente, ele usa até a graça de Deus, o amor de Deus, para desfazer dos mandamentos de Deus. Ele usa a graça e o amor de forma errada para anular os mandamentos, neutralizar os mandamentos e se desculpar porque não obedece os mandamentos. Enquanto o legalista se apega na lei para se salvar, o gracinha, lembre-se desse termo, a turma da gracinha, não é da irmã Gracinha não, viu? Tem alguma irmã Graça aqui? É a turma da gracinha, graça barata, usa a graça para desobedecer a Deus. Mas aí existe o terceiro, qual é? O cristão equilibrado. Aquele cara que não é nem legalista e nem libertino, mas ele é bíblico, ele é equilibrado. Vamos tentar defini-lo? Quem é? Esse respeita e ama e obedece os mandamentos de Deus. Cristão sadio, cristão equilibrado, é aquele cara que lê lá os 10 mandamentos e ele guarda os mandamentos de Deus, não para passar na cara de Deus, não para conseguir um favor de Deus, não para humilhar o seu irmão que está orando ao lado, mas ele guarda esses mandamentos, ele tem prazer nesses mandamentos, ele tem alegria nesses mandamentos. Ele é aquele cara do Salmo 119, ele se deleita na lei de Deus, porque ele ama a Deus, e tudo que vem de Deus é amado por ele e regozija ele. Esse é o cristão equilibrado. Ele olha para os mandamentos de Deus, ele não vê ali apenas uma ordem seca, um Deus estraga prazer, não. Ele olha para o mandamento de Deus e diz: eu amo essa lei, porque essa lei revela o caráter do meu Deus. Então ele guarda os mandamentos por amor, por prazer, por alegria. Esse é o cristão equilibrado. Muito bem. Das 3 atitudes diante dos mandamentos de Deus mencionadas acima, o legalista, o desobediente e o equilibrado, vem a pergunta: em qual você se enquadra? Não responda, pelo amor de Deus. Fica quietinho aí. Deus sabe o que você faz. Tá? Porque de repente você diz: sou eu, aí o irmão do lado já grita logo: fariseu. Então, cuidado, tá? Então, qual é o dos três, a quem nós devemos imitar? Qual? Opa, o equilibrado. Beleza. Então, essas são as 3 atitudes com a lei de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é uma prova de amor nas Escrituras. Na Bíblia, guardar o mandamento de Deus é uma prova, antes de ser uma prova de lealdade, de ser uma prova de obediência, de ser uma prova de dedicação. Em primeiro lugar, é isso que Deus quer que nós promessistas, que nós cristãos, entendamos na nossa mente, guardemos o nosso coração, que nós guardamos os mandamentos de Deus, porque fazemos o quê? Fazemos o quê, irmãos? Amamos a Deus. Eu amo esse Deus. Eu gosto desse Deus. Então, eu guardo porque o amo. Muito bem. O que disse Jesus a esse respeito? Sobre guardar mandamento como prova de amor a Deus. Será que Jesus falou alguma coisa? Será que ele disse alguma coisa? Ele é o paradigma, é o exemplo, é o mestre. Vamos ver o que ele disse. Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Opa! Então ele está dizendo: olha, não adianta ter uma Bíblia com os 10 mandamentos, não adianta ter uma lição sobre os 10 mandamentos, como lá na casa da minha avó, né? Não adianta ter um quadro dos 10 mandamentos. Na casa da minha avó, quando você entrava, a primeira coisa que você dava com a cara era com a lei, meu irmão. Não tinha moleza não. Promessista raiz. Você abria a porta dela, um quadrão dos 10 mandamentos lá. Pá. Você já dava... Se você fosse transgressor, você já voltava. Misericórdia, né?
Então estava lá os 10 mandamentos. Era o quadro dos 10 mandamentos e o quadro dos 12 caminhos. Quem é mais antigo aqui sabe, né? Não tinha um quadro dos 12 caminhos, né? Um que dava para o quinto dos infernos e outro que dava para o céu, né? O quadro lá tinha 2 caminhos, né? Dizem que existe o quinto dos infernos, né? Deve ser o inferno dos infernos, né? Muito bem. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os... Então não é só ter, não é só estudar, não é só decorar, mas é guardar, praticar. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Por que ele será amado do Pai? Porque ele está dando uma prova palpável, visível, clara, de que ele ama o Senhor, de que ele ama o Pai. Então quem ama a Deus é amado por Deus. Se Deus ama até aqueles que não o amam, quanto mais aquele que o ama. Então Jesus está sendo claro aqui. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Você quer dar um motivo para Jesus te amar? Você quer dar um motivo para ele te amar? Faça o que ali? Não, vamos lá, gente, vamos lá. Somos adventistas, irmão, da promessa. Estamos falando da lei de Deus, né? Faça o quê? Guarde os seus, não é decore, é guarde os seus mandamentos. Aí ele diz assim: aquele que me ama, guarde os meus mandamentos, será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Mas veja o final do versículo, não fica só na teoria entre nós e Deus, se torna um relacionamento profundo. Como é que ele termina a frase? Então é uma troca. Você ama, ele se revela cada vez mais para você. Se revela de que forma? Como Deus do amor, como Deus da graça, como Deus da criação, como Deus libertador, como um Deus salvador, como um Deus supridor, como um Deus defensor, como um Deus bom. Ele amplia o relacionamento dele com você. Então Jesus disse que amar a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Semelhantemente, em João 15, verso 10, Jesus se expressa como nosso exemplo e reafirma a importância de se guardar os mandamentos de Deus. Jesus é o que para nós? O exemplo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Jesus é o meu exemplo. Jesus não é só o meu Salvador. Jesus é o que para você? Né? Aí eu vou falar a linguagem dos manos, lá da Zona Leste de São Paulo. Mano, Jesus é o cara. Jesus é o mano maior. Não, quando você tem um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, Jesus é teu Salvador, mas também Ele é o teu Senhor. E essa é uma dimensão que os crentes estão perdendo de vista. Esse relacionamento de Jesus como Senhor. A igreja está perdendo de vista. Então, Jesus deixa bem claro que Ele é o exemplo. E Ele reafirma como exemplo. Ele não só falou, mas Ele deu o exemplo de que amar a Deus é guardar os mandamentos de Deus. Ele diz assim, ó: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Veja que coisa interessante. Do mesmo modo, olha aí ele se coloca agora como quê? Exemplo. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu reencontrei a Igreja Adventista da Promessa é que quando eu estava na Igreja Presbiteriana, eu aprendi profundamente o que é a graça de Deus. Só que eu comecei a ler as Escrituras
mais intensamente e buscar a Deus através de oração, eu descobri que não era só graça, mas tinha graça e mandamento, mandamento e graça. Descobri que tinha que guardar os mandamentos de Deus. Eu estava até falando para o pastor e a sua esposa hoje de manhã, pastor, da Ailton, né? Para a sua esposa, a irmã Uda. É isso, né? Tem que decorar, né? Estava falando para eles, né? Que eu comecei a ler as escrituras. E aí um dia eu perguntei à maninha, né? Maninha, minha mãe, né? Graças a Deus, sentei na mesa dela e perguntei para ela: mãe, eu estou passando por um dilema. E aí expliquei para ela, falei, e no final da conversa eu falei assim: eu queria saber, eu queria encontrar uma igreja que crê na graça e também guarda os mandamentos. E guarda os mandamentos e crê na graça. Eu falei para ela: mãe, se eu for para o 7º dia, lá eles vão falar muito de mandamento. Lá é conhecimento e mandamento. Eu já conheci os irmãos do 7º dia. Mas quando eu vou lá na Assembleia, eita Deus, aí o saceiro é santo. Aí o fogo é o reteté. Meu irmão, o negócio lá é canela de fogo, língua de fogo, paletó de fogo, né? Cabelo de fogo, coral de fogo, jovem de fogo, tudo pega fogo lá. De vez em quando a gente tem que até pedir um pastor bombeiro, né? Tá um pastor bombeiro aí, tem muito fogo. Aí eu falei: mãe, eu tenho que encontrar uma igreja que tenha os mandamentos de Deus, tenha a graça e o poder do Espírito Santo. Aí minha mãe olhou para mim, os olhos dela encheu de lágrima, ela ficou emocionada. Ele olhou para mim e ela disse assim: filho, tem uma igreja assim. É a igreja que você foi apresentado quando criança. É a minha igreja, Igreja Adventista da Promessa. Aí depois de muitos anos eu reencontrei a Igreja da Promessa. E quando eu vim para a Igreja da Promessa, que eu li o Doutrinal, eu digo: daqui não saio, daqui ninguém me tira. E estou na luta há 38 anos nesse ministério. Descobri a igreja que guardava os mandamentos de Deus, tinha a graça do Senhor Jesus. Então veja que Jesus relaciona amor à obediência e a obediência por amor como um relacionamento com Ele. Então a gente tem que ter muito cuidado para não entrar na onda de usar a graça e o amor de Deus como desculpa para desprezar e desobedecer os mandamentos de Deus. Porque obedecer mandamento, você tem duas formas de obedecer mandamento. Ou você obedece por legalismo, para usar os mandamentos e se gloriar diante de Deus para alcançar a salvação, ou para dar sabuada no teu irmão. Ou porque ama a Deus. A forma pelo qual Deus quer que você guarde os mandamentos não é por legalismo. Não é porque você vai para o céu, não. Irmão, qual é a garantia que você tem que vai para o céu? Eu guardo os mandamentos, aleluia. Olha, irrepreensivelmente. Não, Deus quer que você guarde por amor, porque você ama Ele. Matthew Henry, que é um grande comentarista bíblico, ele disse o seguinte, ele declarou o seguinte: a maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência ao quê? As leis de Cristo. Olha o que ele diz, a frase final, magistral. O amor é a raiz. E como é que ele termina? Então se tu diz que ama a Deus, como é que tu prova que ama a Deus? Não é só cantando. Essa alegria não vai mais. Tem os irmãos do pula-pula lá em São Paulo. Uma vez eu fui na vigília por lá, o tanto que pisaram no meu pé, né? Até hoje que o pé direito reclama, né? Reparação dos danos. Muito bem, então a maior prova de nosso amor a Deus é a obediência a Deus e as leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Vocês concordam com ele? Muito bem. Esses ensinamentos de Jesus sobre guardar os mandamentos devem ter impressionado o apóstolo João, porque sobre a inspiração do Espírito Santo, ele relembra e reafirma alertas semelhantes. Jesus falou, Paulo falou, vamos ver o que João falou. Olha o que João diz, irmão.
Olha que coisa séria. Ele diz assim, ó: aquele que diz, eu o conheço. Dizemos ou não dizemos isso? Hein? É? Você é de Jesus? Amém, glória a Deus, aleluia. Né? Você é crente? Oh, glória a Deus, aleluia. Tem uns que até se benzem, né? Todo animado, né? Então, Jesus disse, João disse assim: aquele que diz, eu o conheço, e... Opa, peraí, vamos ler junto? E... Oh, meu Deus, misericórdia. Não é o pastor Riva que está falando, não. Quer brigar, vai brigar com o João. Foi ele que disse. No dia da ressurreição, você chama João no cantinho lá do Árvore da Vida, debaixo da Árvore da Vida. Fala para ele: rapaz, aquilo, você não podia ter escrito aquilo. É? Ele diz assim, ó: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus é a verdade? Mas Jesus é toda a verdade? É? Vamos lá, vamos ver biblicamente o que é a verdade. Primeira verdade, o Pai é a verdade. Jeremias 10:10. Segundo, o Filho é a verdade. João 14, verso 6. Terceiro, o Espírito Santo é a verdade. João 15, verso 26. Quarto, a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Agora abram a Bíblia de vocês, Salmo 119, verso 142. Abra a Bíblia de vocês aí. Vamos ver o que também é a verdade. Vamos lá. Salmo 119, verso 142, se não me engano. O salmista diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. É isso aí? Então, aquele que diz que o ama e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, porque nele não está a verdade. Que verdade? Da obediência aos mandamentos de Deus. Vocês estão entendendo? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, imitá-lo, seguir os seus passos, praticar as suas obras, fazer as suas ações. Você é dele? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Ele é seu? Amém. Amém? Quem é que deve imitar quem? Ele é que deve te imitar ou você que deve imitar ele? Você que deve imitar ele. Muito bem. No capítulo 5 de sua primeira carta, versículo 2 e 3, João volta ao tema, mostrando que a prova de amor que temos por Deus e o nosso próximo vem de uma vida dedicada de obediência ao quê? Mandamento de Deus. Veja aí o que ele diz, ó. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E olha como ele termina: e os seus mandamentos não são... Sabe por quê? Porque aquele que guarda os mandamentos de Deus, guarda os mandamentos de Deus por amor, o mandamento não é um peso. Por quê? Porque Paulo disse assim, ó: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama, guarda os mandamentos de Deus por amor, com gozo, com alegria, com prazer. É aquele cara que quando chega o sábado de manhã, ele levanta com todo o gás para vir para a igreja. Existem dois tipos de crente, né? O reclamão e o alegrão. O reclamão: meu bem, acorda. Acorda, está na hora de ir para a escola bíblica. Ai, meu bem, pelo amor de Deus. Trabalhei a semana todinha. Jesus, olha, eu estou moído. O cão me quebrou. Eu estou igual a arroz de segunda. Eu estou todo quebrado. E você me acorda. Vá você na frente, o pastor vai entender. Eu chego na hora do culto. Né? Aí, né? Chega na igreja. Olha ele chegando na igreja. Olha que ânimo. Aí o irmãozinho aqui, né, da paz do Senhor, ele dá a paz do Senhor assim, ó. Paz do Senhor. É o irmão cemiteriano, né? Já veio morto. Ele é o cemiteriano, já vem morto. E existe aquele cara, né?
sábado de manhã, se levanta, animado, né? Já levanta com aquele versículo do Salmo na boca, né? Alegrei quando me disseram. Hoje, eita Deus, vou para a igreja, eita, vou ouvir o grupo de louvor, vou orar, glória a Deus, vou receber oração. Cão, tu não me vence não. Segura o cão, amarra o cão, né? Já vem para a igreja pegando fogo, animado. Pastor Disseu vê ele no outro lado da rua, ele já grita: pastor, pastor, tudo bem? É o dia da alegria, é o dia da comunhão, é o dia do louvor, é o dia da glorificação. Ele entra naquela porta massacrado, quebrado, arrebentado, mas quando ele põe o pé para dentro, que ele se ajoelha, que ele ora, a alegria do Senhor se torna a força dele, ele renova as forças, Deus visita ele, Deus abençoa ele, e ele sai daqui um guerreiro, cheio do poder e da graça. Porque ele vem por amor, ele vem por alegria. Então guardar o mandamento de Deus é uma prova de amor a Deus. Por que os mandamentos não são pesados para aquele que ama a Deus? Por quê? Porque esse tem o Espírito Santo habitando nele. E a lei de Deus escrita aonde? Seu coração. A lei está aqui, ó. Está no DNA dele. Faz parte da vida dele. Ele guarda porque ama a Deus. Então o mandamento não é pesado para quem ama. Não é pesado. Até ouvir reclamação quando você ama, você suporta. Você chega em casa, a mulher... Você nem entra em casa, a mulher já rajada de metralhadora santa. Você vem para casa aquele ano, né? Vou encontrar minha amada, ela vai me dar um cheiro, vai me dar um abraço. Que nada quando abre a porta. João, olha, os meninos hoje, só a graça, viu, João? João, eu não aguento mais. O cara já entra, é bom porque o cara já entra orando, né? Sangue de Jesus tem poder, graças a Deus. Opera maravilha, Senhor. Eita Deus, amarra aí que o negócio está brabo, né? Então ele já entra orando. Mas aquele que faz por amor, ele faz por gratidão. Ele guarda por amor. É essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, irmão. Guarde a lei de Deus, ela já está escrita no seu coração. Agora não guarde nem como um legalista, nem como o que a graça barata. Seja um cristão equilibrado. Guarde porque ama a Deus e ama ao próximo. Pratique, tenha prazer na lei de Deus. Olha aí, ó, o que Deus diz. E porei dentre vós o meu espírito. Amém, irmãos? Amém. E fareis com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Para que Deus nos deu o Espírito Santo? Não foi só para a gente cantar, falar língua, profetizar, interpretar língua, repreender demônio, curar enfermo, sapatear na igreja, dar cambaiota santa, aviãozinho ungido. Deus nos deu o seu Espírito também para nos condicionar e nos ajudar a guardar os seus mandamentos. Amém? Porque esta é a aliança que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus. Por que eu lhe serei por Deus? Porque eles me terão como Deus. Me amarão como Deus. Muito bem. Então disse Mateus R., ou bem disse, quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres... Quando você guarda por amor, se torna um prazer, não um peso, não um fardo. Não algo que te entristece. O sábado passa a ter outra alegria. Eu gosto muito quando eu tenho, né? Pela misericórdia de Deus, uma folga no sábado. Aí eu me visto de crente, agente secreto. Né?
vou para a sinagoga dos judeus messiânicos que tem lá em São Paulo. Tem uns judeus messiânicos lá. Aí eu vou lá no sábado, né? Participar da escola bíblica dele, dos cultos. Rapaz, o negócio lá é fogo, irmão. É bênção. Rapaz, tem um momento lá. A celebração do sábado deles é uma coisa maravilhosa. O judeu messiânico não jejum dia de sábado. Porque eles dizem que jejum é abater a alma, é se entristecer por causa do pecado. Então, dia de sábado eles não jejum. Eles não cantam louvor triste, viu, pastor Disseu? Não canta. Aquele hino lá, né? Quando o meu corpo baixar campa fria, nem pensar. Eles não cantam. Eles só cantam louvor de celebração, de alegria, de glorificação, de exaltação a Deus. Aí tem um momento lá na sinagoga deles, que é o momento para receber a lei. É quando um cidadão pega um rolo da lei, e ele entra, rapaz, quando ele entra na igreja, parece que a igreja vai cair. Porque receber o rolo da lei ou da palavra, simboliza para ele estar recebendo Deus no meio deles. E aí é uma alegria tremenda. Eu tenho aprendido muito com eles o que é ser alegre no sábado. Eu aprendi a ser alegre com eles. Porque tem gente que o sábado é um fardo, né? Não é um fardo? Está indo para onde, meu irmão? Para a igreja. É porque eu gosto do sábado. Eu tenho que ir para a igreja. Né? Pôr do sol. Irmão, está chegando o pôr do sol. É mesmo, né, pai? Está se aproximando o sábado, né? Ô menina, presta logo aí que o sábado está chegando, pelo amor de Deus. Né? Os nossos antepassados, pôr do sol, né? Eu me lembro, né? Vó Joana, pôr do sol. Estava lá de prontidão, contando os minutos para entrar o sábado. Aí abria o brado, cantava o hino do brado, cantava uns corinhos, se animava, lia 3, 4 versículos e já entrava no sábado alegre, cantando, louvando a Deus. Recebia o sábado com alegria, com louvor, porque era o dia de ir para a casa de Deus, era o dia especial. Minha avó dizia assim: todos os dias são abençoados por Deus, mas o sábado tem uma bênção a mais. Deus criou o mundo em 7 dias, ela dizia. 6 dias ele abençoou para trabalhar, e um dia ele abençoou para cultuar, adorar, glorificar, exaltar o nome dele e estar em comunhão com o seu povo. Olha que sabedoria, hein? Quem guarda por amor tem prazer. Vamos lá, né? Observe, em João, capítulo 2, verso 3 e 4, João nos mostra que a obediência aos mandamentos de Deus é uma das grandes evidências do quê? Nossa salvação. É um dos frutos da nossa salvação. A obediência é um dos frutos da nossa salvação. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Qual é a prova que tu é crente? É porque tu canta e pula aqui em cima? É porque tu vem na igreja e dá há 40 anos? A maior prova que você pode dar de que ama a Deus é obedecer a... Qual foi a maior prova que Sadraque, Mesaque e Abidnego deram de amar a Deus? Não é? Pois é. Se fosse no dia de hoje, né? Dia de hoje, né? Dia de hoje. Lula estabelece o decreto da adoração da estátua do PT. Quem não se ajoelhar vai perder o emprego, né? Eu fico imaginando muitos irmãos falando: tu vai se ajoelhar? Eu vou, é só uma vez só, né? Esquenta não, amanhã não tem isso. Deus vai entender, Deus é misericordioso, é gracioso, é bondoso, né? Aí, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram morrer do que ceder uma única vez. Então isso é muito sério, irmão. E a gente tem que voltar a estar pregando isso, viu, irmãos? A igreja precisa voltar a pregar isso, viu? Ensinar isso. Tem uma geração de crente aí inteira na promessa que não conhece a nossa doutrina. Tem uma geração inteira aí de promessista que, se você fizer
o Enem da promessa. Deixa eu até sentar para tomar um fôlego. Só a graça. O irmão estava falando, né? Fizeram o que lá? Um programa? Como é? O irmão? Quiz? O irmão Quiz. Fizeram o programa na Rede Promessa do irmão Quiz, né? E as perguntas foram mais sobre o que mesmo? Doutrina. Quando eu me reúno com os jovens de São Paulo, sabe qual é a coisa que eles querem mais que eu fale com eles? Quando eles me convidam? Esses tempos até me convidaram para uma vigília doutrinária. Me fizeram um convite. Quando falaram, o pastor do céu, eu disse, o quê? Vigília doutrinária. Eu digo, que bicho é esse? Não, pastor, a gente quer que o senhor venha, a gente vai começar 10 horas e vamos terminar 6 da manhã. Nós vamos passar a noite toda estudando sobre o Espírito Santo, o batismo e os dons. E a gente passou a noite todinha, irmãos, estudando esse ponto da nossa doutrina. E de manhã, meu irmão, quando a última oração, Deus bom, rapaz. Aí o Espírito Santo disse, agora eu vou dar a prova. Aí ele entrou com poder. Aí foi difícil terminar, viu, irmão? Foi. Antigamente na nossa igreja tinha um sininho, né? Lá não, a gente, irmã, terminou, vamos lá. Levanta aí, o povo vão orando, falando em língua, glorificando a Deus. O poder de Deus veio mesmo. Ele precisa voltar a falar de doutrina, irmão. É uma coisa muito séria. Eu estou dando um curso de apologética pela internet. Eu estou preparando um material sobre a importância da doutrina e o seu ensino. Eu mesmo estou chocado com o que eu estou aprendendo. Eu achava que eu entendia alguma coisa. Tem muito que aprender. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. É por isso que o salmista nos declara o seguinte, né? O seguinte fato sobre a lei de Deus. O que é que ele diz? A tua é uma justiça e a tua lei é a verdade. Então a lei de Deus não é qualquer coisa, a lei de Deus é a verdade. Por que a lei de Deus é a verdade? Porque a lei de Deus revela o caráter de Deus. Tudo o que Deus é, a lei dele é. A lei espelha quem é Deus. Quando eu olho para a lei, eu vejo Deus. Quer ver um exemplo? Romanos 7. Paulo diz assim, por isso a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Deus é bom, a lei é boa. Deus é santo, a lei é santa. Deus é justo, a lei é justa. Então apagar a lei, anular a lei, jogar fora a lei, é atentar contra o caráter de Deus. Porque a lei é um reflexo do caráter dele. Por isso que ela é é o que, irmãos? A verdade. Muito bem. Andar na verdade é o quê? Deus. Olha que nessa manhã eu estou rezando o Padre Nosso para vigário. Isso aqui não era para eu estar falando para vocês. Mas eu li lá em Deuteronômio, Deus diz assim para Moisés, de 7 em 7 anos, repete a todo o povo esta lei, para que não esqueçam. Segundo Jesus, o que significa amar o próximo? Vamos lá. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha o que Jesus disse, o que foi que ele disse? Se queres, porém, entrar na vida, faça o quê? Guarde os mandamentos. Disse-lhe ele, o jovem, quais são esses mandamentos? Por que ele perguntou quais são esses mandamentos? Vamos correr, né? Veja mesmo, observação. Na lei havia 613 mandamentos, sendo 248 deles positivo, do tipo faça, e 365 negativo, não faça. Por isso a pergunta do jovem a Jesus. É como se ele estivesse assim, dizendo assim, tem 613, quais? Aí vamos ver o que Jesus ensinou. Vamos lá. E Jesus disse,
não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e o quê? Dos 613 mandamentos, 603 foi escrito por Moisés e 10 foi escrito pelo próprio Deus. Quando Jesus falou dos mandamentos, ele não citou nenhum mandamento escrito por Moisés. Ele foi nos mandamentos escritos por Deus. Ele usou a segunda tábua dos 10 mandamentos. E ele diz para nós, o que é amar o próximo? Amar o próximo é simplesmente, fica em pé aí, irmão, vamos encenar aqui, vem aqui na frente, vem aqui, vamos fazer um teatro santo agora, né? Tem gente que pensa que amar o próximo é só isso. E aí, varão? Aleluia, toca aqui, mano, beleza? O que é amar o próximo? Pode sentar, irmão, obrigado, viu? Não vou pagar você, porque hoje é dia de sábado, você deve fazer pela graça, tá bom? A encenação hoje é de graça. Muito bem. Tem gente que pensa que amar o próximo é só palavras, é só sentimento, mas na Bíblia é algo concreto. O que é amar o próximo? É não furtar o próximo, é não adulterar contra ele, é não usar o dom da língua comprida, nem o ministério da fofoca, que é o falso testemunho, é honrar o pai e a mãe. Então, amar o próximo na Bíblia é algo concreto. Não é sentimento. Ai, eu amo tanto. Ai, eu amo tanto tu. Ai, eu fico todo arrepiado quando te vejo. Na Bíblia, amar é obedecer a Deus. O apóstolo Paulo seguiu os mesmos passos de Jesus, afirmando que guardar a lei de Deus é o quê? Amar o próximo. Da mesma forma que guardar a lei é uma prova de amor a Deus, guardar a lei, os 10 mandamentos, também é uma prova de amor ao próximo. Olha o que Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros faz o quê? Você dizer que ama alguém mente. Você dizer que ama alguém e levanta falso testemunho para ele, para Deus isso não é amor. Amor é obedecer. Aí ele diz assim, com efeito, olha aí o que é que ele vai citar. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha lá, ó. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. Eu guardo a lei porque amo. Eu guardo a lei porque imito o meu Senhor. Eu guardo a lei porque eu amo meu Deus. Então isso é amar o próximo. Não é só um discurso vazio, emocional. É algo concreto. Como é que eu provo que amo esse irmão aqui? É não matando ele. É não adulterando contra ele. É não furtando ele. É cuidando da reputação dele. Isso é amor. Não adianta nada. Ô varão. Ô rapaz, como eu te amo, aleluia. Isso é forte, é forte. É forte. Mas quando ele vira as costas, tem que sair na unção do jacaré, porque senão ele não aguenta. Vocês estão entendendo? Quando eu terminar, vocês têm 2 opções, viu? Chegar para o pastor Elias e dizer, não trai para ele mais não, viu? Ou então orar por mim, viu? Tá bom? Então o que é amar o próximo? É guardar os mandamentos. Quer ver outro exemplo? A Bíblia nos ensina que no final de tudo, o que importa para Deus é a obediência amorosa aos seus mandamentos. Olha aqui, ó. De tudo que se tem ouvido, tudo, louvor, pregação, grupo de comunhão, grupo de estudo bíblico, poesia, ensinamento, pensamento, filosofia, de tudo que se tem ouvido. Qual é o fim? Qual é o resumo? Temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é levar ele a sério. Temer a Deus é respeitá-lo em tudo que pensamos, falamos e fazemos.
Isso é temer a Deus. Temer a Deus está dentro daquele mandamento de Paulo que ele diz assim: tudo que a gente deve fazer, comer, beber, se vestir, tudo devemos fazer para a glória de Deus. Eu como para a glória de Deus, eu me visto para a glória de Deus, eu negocio para a glória de Deus, eu estudo para a glória de Deus, eu trabalho para a glória de Deus, eu cuido da minha família para a glória de Deus, eu sou servo, Deus é o meu Senhor, e o meu alvo de vida é glorificar o nome dEle, e o nome dEle ser glorificado através da minha vida. Isso é amar a Deus. Eu fico estarrecido quando eu vejo crente ainda discutindo negócio de roupa na igreja. Os crentes não entenderam ainda que ele deve se vestir para agora. Ele não deve se vestir para mostrar que é bonitinho, gostosinho, cheirosinho, fofinho, né? Ai, aquele irmão é tão bonito, né? Ai, como ele se veste elegante, né? As irmãs não devem se vestir para mostrar que é bonitona, né? Ai, que linda, né? É para a glória de Deus. Você pode estar com o vestido mais lindo do mundo, mais caro, mais refinado, mas se não estiver dentro dos princípios de Deus, não serve. Quais são os princípios de Deus? Você deve se vestir com decência, pudor e ordem. Se você subir ali a tua roupa, teu terno, tua calça, teu paletó, não glorificar a Deus, serve para nada. Só para encantar os homens. E não vai passar disso. Agora, se você faz para a glória de Deus, eu não como carne de porco simplesmente porque ela é imunda. Eu já sei que ela é imunda. Mas eu não como porque isso agrada a Deus. É por isso. Você guarda, irmão, por que você guarda o sábado? Ah, porque o pastor Disseu me ensinou que a igreja guarda e eu tenho que guardar. Está errado. Está guardando pelo motivo errado. Você guarda o sábado porque você ama o Senhor do sábado. Você guarda o sábado porque você ama a Deus. Se você guarda o sábado simplesmente porque a igreja guarda, ensina e exige que você guarde o sábado, amanhã, se a igreja se desviar e vir um decreto promessista dizendo, irmão, a partir de hoje não estamos mais guardando o sábado, então você vai deixar de guardar? Não. Eu guardo porque eu amo a Deus. Muita tranquilidade. Então, o fim é tema a Deus e faça o quê? Guarde os seus mandamentos. Porque isso é a glória do homem? Porque isso é o orgulho do homem? Porque essa é a vantagem do promessista? Não, é porque é o dever de todo homem. Agora eu te pergunto, é um dever pesado ou é um dever agradável? Porque você ama a Deus. Muito bem, beleza. E sendo ele consumado, veio a ser a eterna causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Tem muita gente dizendo que Jesus é o seu Salvador, mas Jesus não vai salvar todo mundo. Ele deixou bem claro isso lá em Mateus 7. Muitos dirão naquele dia. O quê? Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermo. Profetizamos. Olha, dons de poder, hein? Profetizamos. Expulsamos demônio. Amarramos. Está amarrado, diabo. Em nome de Jesus. Fica aí quietinho, hein? Diabo, qual é a sua identidade? Seu DNA, quem é teu pai e tua mãe? Fiz entrevista com o diabo. Jesus disse, apartai-vos. O quê? De mim. Ele disse assim, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Aí quando você vai lá no grego, praticar a iniquidade é quebrar deliberadamente, conscientemente, rebeldemente a lei de Deus. O iníquo, o rebelde, é aquele que Deus deu a ele graça, condição, amor e poder para guardar os mandamentos, e ele deliberadamente não guarda. Porque tem uns que não guardam por fraqueza, tem outros que não guardam por um momento de cativeiro. Tem muita gente que nesse momento
Queria estar aqui na igreja, cultuando com a gente, mas não está, porque trabalha no sábado, tem que sustentar a família, não pode largar o emprego, está orando para Deus abrir outra porta. Esse tem um motivo. Agora, tem gente que não vem porque é preguiçoso mesmo. Porque é relaxado com o sábado. Dia de sábado, cadê o irmão? Veio para a escola bíblica? Não. Onde é que ele está? Foi no shopping. Tem uma promoção lá, meu irmão, de R$ 1,99 de um tênis. Ele não podia perder. Deixa eu terminar, né? Eu já estou sentindo que... Deixa essa porta aqui do lado aberta aí. Muito bem. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos de Deus, disse Jesus. Esse é o fim. Amém? Qual é a prova que eu amo a Deus? Qual é a prova que eu amo meu próximo? Guardo de que forma? Por amor. Faça do sábado, irmão, irmã, um tributo de amor a Deus. Faça do sábado um dia de oração, louvor, glorificação. Se sinta privilegiado, porque Deus te revelou os mandamentos dele. Se sinta agraciado, porque Deus te deu o sábado para descansar. Se sinta privilegiado e honrado por Deus, porque Ele abriu o teu entendimento, você entendeu os mandamentos, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a graça, Ele te deu a salvação, para você amar a Ele apaixonadamente. Então, irmãos, cuidado. Qual é o recado? Essa semana eu preparei 3 sermões para pregar aqui. Se vocês quiserem ver, está na minha bolsa aqui. Pregar hoje de manhã, de hoje à noite já está aqui, na cachola, quentinho. Vai sair quentinho lá, pegando fogo. E hoje à noite, só a graça mesmo, e muito poder. Então, está aqui. Palavra, vai ter só palavra lá. Tá bom? Dessa manhã eu... Aí ontem, o irmão até falou, né? Dá para passar o tema e tal. Aí eu já ia, né? O crente metralhadora, né? Já ia falar para ele aí. Essa noite eu fiquei lá deitado. Não dava para contemplar o quarto, tudo escuro. Eu pensando. Aí, Senhor, estou em dúvida, tem 3 sermão para amanhã. Aí o Senhor disse assim, nenhum dos 3. Mas, Senhor, como assim? Você vai dialogar com o meu povo. Você vai trazer à memória o que muitos estão esquecendo. Você vai reacender no coração o amor de muitos pela minha lei. Não sejamos nem legalistas e nem desobedientes, mas guardemos por... Qual é a prova que tu ama a Deus? Qual é a prova de que tu me ama? Qual é a prova que eu sei que tu me ama? É que se eu deixar esse celular aqui e você sentar junto, você vai sair e não vai levar ele. É que se eu te emprestar um livro, tu vai me devolver. Se eu te emprestar meu nome, tu vai honrar. Ainda que custe a tua vida. Isso é amar a Deus. E olha, eu sei que vocês amam a Deus. Vamos ficar em pé?